atleta do jiu-jitsu brasileiro em qualquer lugar do mundo que tiver uma academia de jiu-jitsu, ele vai ser bem recebido, ele vai ser aceito. Se tu não tiver dinheiro, se não tiver nada para comer, para dormir, tu vai achar onde vai dormir e o que tu vai comer. Isso eu te digo por experiência minha. Tudo que a gente está falando está indo um pouco além do esporte, né? Aliás, muito além do esporte. Porque você falou da parte dos recursos financeiros que eram necessários, você precisou encontrar um caminho. Precisou se debruçar sobre algo que não era o seu dia a dia. E encontrou uma alternativa. Depois que você encontrou essa alternativa, você precisou se planejar, porque não bastava ter a grana. Sem planejar o ano. Porque não é só planejar o mês, não é só planejar a semana. Você tem que planejar o ano e o próximo ano. E você falou que foi galgando degraus, vários degraus. Eu imagino na minha pobre cabecinha aqui que isso não foi assim de uma noite pro dia. Você falou assim, bom, eu quero ser campeão mundial no mês que vem. Não. Você foi construindo isso. Em quanto tempo isso se construiu e se tornou assim uma realidade para você? No primeiro... Quando eu voltei dos Estados Unidos, que daí eu tinha ganho a passagem para ir, o que eu fiz? Eu comecei a pegar todos os campeonatos que tinham na região, a ver eles e ler os editais, que ninguém faz isso. Mais uma coisa que ninguém faz. Ninguém faz. Esse é um grande diferencial, porque né? Fazer aquilo que ninguém faz. Porque assim, tem campeonatos que te dão passagem, tem campeonatos que te dão premiação em dinheiro, tem campeonatos que te dão kimono, tem campeonatos que... Enfim, então eu comecei a ver o que aqueles campeonatos eu ganharia, o que eu precisaria fazer para ganhar eles. Daí tinha uma federação que também, se tu lutar todas as etapas, for o top rank, ganha para ir para Las Vegas. Daí naquele ano lutei aquela outra federação, ganhei também de novo. Então eu comecei, tu tem que estudar. Uma coisa que eu vejo que é um grande erro dos atletas, muitos atletas participam das competições, por exemplo, vai te dar passagem para os Estados Unidos tu ganhar. Nem passaporte ele tem. Então, como que tu vai concorrer a um prêmio se tu não tem nem o pré-requisito, que é o passaporte, quando tu faz nem o visto? Como é que tu imagina, na realidade? Como é que tu pode e tu não tem ideia. Imaginar ir para os Estados Unidos se você não tem... E tu não tem ideia, tu não tem ideia de quantos atletas... Tu encontra tu tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado, né? Tu não tem ideia de quantos atletas já ganharam passagens para ir e não usufruíram por não ter documentação. Vários. Então, o que eu acho também? Existem academias que são só de treino, claro, que é atividade física, que é atividade comercial, beleza. E tem academias que têm equipe de competição. Se tem equipe de competição, cabe, eu acho, a própria academia, ela também dá essa estrutura, ou fornecer, ou subsidiar de alguma coisa de dados esses atletas. Então, eu, dentro da minha trajetória, eu sempre tentei ajudar meus colegas. Muitos eu ajudei, muitos eu fiz projetos, alguns aprovaram, outros fizeram. Então, dentro das minhas possibilidades, porque também eu tinha que treinar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conseguir meus patrocinadores. Eu já achei incrível que você fez tudo sozinho pra ti. Eu tenho que ajudar. Já é incrível. Não é? Eu tenho que ajudar os outros. Com certeza. Mas só que assim, o que eu tenho comigo? Eu só ajudo quem quer ser ajudado. Então, as pessoas que me procuram, o cara tem muitos me ajudaram, muitos não sabiam fazer o projeto. Eu dizia, cara, se tu me conseguiu o patrocinador, eu faço o projeto pra nós. Beleza, o cara bem relacionado, tinha um patrocinador ali que ele conhecia, botava o patrocinador. Então, assim, tu não precisa também saber tudo, mas tu tem que saber qual etapa do processo que tu pode participar. E tu nunca pensou em ter uma assessoria? Porque eu já queria criar uma assessoria pra ti aqui. Abrir uma assessoria do esporte para atletas que não sabem, não querem entender esse caminho. Isso aí dá para fazer. Só que o problema hoje é como que as pessoas vão te remunerar. Porque eles não têm. Não tem recurso. Daí, quanto mais ele tem para participar da atividade física dele, ele vai te pagar. Então, o que eu faço? Em oportunidades que nem essa, que nem podcast, vários, sempre que eu participo, eu sempre falo, pessoal, tem a lei de incentivo, entra lá no site, tá lá tudo escrito. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá nos meus canais ali, meu Instagram, Facebook, dentro do possível eu te explico, mas as pessoas também têm que ir atrás. Então, eu sou bem crítico a esse ponto, porque assim, não é difícil, mas não é impossível. E as leis têm aí, tem empresas que fazem esse trabalho também, né? Hoje tu pode contratar empresas que fazem isso, né? Vai custar, mas é possível. Então, só para dizer que é possível, que eu consegui fazer essa minha trajetória em mais ou menos entre 10 a 13 anos. Eu percorri mais de 26 países competindo. Nossa! De vários países eu fui
muitas vezes, por exemplo, os Emirados Árabes eu competi 8 vezes lá. Estados Unidos umas 10, shakes, 12. ó, shakes, né? Mas que chique esse shake, é chique. Participei hoje dos maiores países do mundo aí que a gente conhece, quase todos eu participei de competição, muitas delas pra ganhei. ir para esses lugares, isso tudo era a sua organização. Tudo minha Porque a organização. questão é assim, Planejamento fui e para os organização. Emirados Árabes. Entendi. Mas tem que ter a passagem, Tudo, você tem que tudo ter a eu. hospedagem, Tudo você eu. tem que ter, enfim, você tem que ter o passaporte, eu não sei se tem visto ou não tem. Uma enfim. coisa que é legal hoje, que daí tu vai descobrindo ao longo do tempo, que assim, ó, o jiu-jitsu ele é uma seita. Ele é uma comunidade assim extremamente unida, tá? Então, por exemplo, assim, se tu vai em qualquer lugar do mundo, vai ter e o Brasil ele é exportador dessa mão de obra, né? Ah, é? A referência mundial do jiu-jitsu é o Do brasileiro. jiu-jitsu? É o Brazilian... É o Brazilian Jiu-Jitsu. É como, por exemplo, o sushi, que é a referência, é o Japão, né? Um sushi man japonês, pô, ele tem emprego em qualquer lugar. Então, o Brasil... O atleta do jiu-jitsu é uma referência. é uma referência em qualquer lugar do mundo. Um atleta de jiu-jitsu Legal brasileiro. isso. Tá. Um atleta do jiu-jitsu brasileiro em qualquer lugar do mundo que tiver uma academia de jiu-jitsu, ele vai ser bem recebido, ele vai ser aceito. Se tu não tiver dinheiro, se não tiver nada para comer, para dormir, tu vai achar onde vai dormir e o que tu vai comer. Isso eu te digo por experiência minha. Então isso também ajuda muito. Por exemplo, tu pega assim, ó, hoje no Brasil, um médico, tá? O médico ele é graduado, pós-graduado, PhD, pá, o cara é o top. Ele chega na Europa. Quem ele é? Nada. Sim. Nada não. Mas, Sim, tipo, eu entendi. Tecnicamente, na Eu profissão entendi. dele, lá ele não tem... Ele não é uma referência, Não é uma a menos referência. que ele seja uma É. referência. Tá. O atleta de jiu-jitsu brasileiro, ele chega em qualquer lugar do mundo, ele é uma referência. Então, sempre vai ter um brasileiro em algum canto. Então, vai te abrir portas e isso vai te facilitar. Uma coisa um pecado que eu cometi e não foquei em outras coisas, eu não falo inglês. Meu inglês é Péssimo. ruim, pra ser péssimo tá longe. Mas eu consegui me virar, mas Olha aí. eu foquei Tamo em outras coisas. Faz com que tenha. Cadê o Duolingo? É. Tem que fazer o Duolingo. Mas me Duolingo virei, mas me virei, vai pro Google Tradutor, vai Sim, se virando, sim. mas me virei em todos esses lugares que eu viajei. Então assim, por o jiu-jitsu ele te abriu muitas portas, isso me facilitou. Então eu conseguia, por exemplo, vou para os Emirados, a primeira vez que eu fui lá sozinho. A segunda, já tinha 2, 3 brasileiros que eu conheci. Aí os caras, já vem treinar na academia tal. A terceira vez já vai montando aquela comunidade. E também, por exemplo, uma vez eu fui para a Austrália. Antes de ir para a Austrália, eu ia ficar na cidade de Melbourne. Pesquisei academias de jiu-jitsu em Melbourne. Daí eu peguei e mandei uma mensagem lá para a academia. Provavelmente um brasileiro, né? Sim. Daí eu mandei, sou atleta brasileiro, tô indo aí participar do campeonato. Não, pode vir aqui, se quiser, não tiver onde ficar, hospedar, pode ficar na academia. Olha aí que legal. Sabe? Então também tu tem que ser articulado. Então Essa acho que parte também... eu ia te perguntar E nessa parte de sozinho, isso relacionamento, você tem que se né? virar. Sozinho, O atleta de jiu-jitsu, ele é o tal do lobo solitário, é isso? Lobo solitário. Ele é um lobo totalmente solitário, porque ele tem que se virar, não só com o treino dele, claro, ele vai ter lá os instrutores, mestre, que tu também aí. é... Podemos lutador de usar jiu-jitsu. Eu tenho que ficar bem quietinha hoje Temos aqui, porque eu instrutores, saí aqui na temos porrada. mestres também. Instrutor normalmente é Instrutor. quando Não compete. não é faixa preta ainda, né? Normalmente a gente usa ali da faixa roxa. Vocês até dois a são faixa preta? Não, o Nato eu sou faixa roxa. Tá. Há uns 6 anos já, né? Mas tem mais tempo de jiu-jitsu que eu. Tem mais tempo de jiu-jitsu que eu. É por questão de prioridades. Não, Priorizou. verdade. Mas, pelo que eu entendi, um atleta no jiu-jitsu, ele tem uma carreira solitária, ele precisa, de qualquer forma, caso ele queira, né, seguir como uma carreira profissional de atleta, ter essa visão de gestão da própria carreira. Tem que ter. Ele Ou precisa patrocínio. fazer. Bom, mas eu vejo que... Então... Diante disso tudo que a gente tá falando, eu não sei só se o patrocínio ia não vai resolver, ajudar, porque às vezes tu não vai ter a Tem uma vontade. parte Não. comportamental ali também. Mas tem uma que- parte do cara tem que procurar, o cara vai ter que ir lá na Austrália, saber do campeonato, e daí ele não tem que cai ir lá nada no falar teu com a colo. academia. Então, E outra coisa, o jiu-jitsu ele é um tem que esporte individual, né? É diferente de futebol. São 11 jogadores, se tu vai meio mal aquele dia, tem mais 10 por ti. O jiu-jitsu não, é tu. Tem 5 minutos de luta, é tu. Não tem dar desculpa, mas o outro errou, não sei o quê. não, tem. tem É que tu. ter muita concentração.